Eduardo Marinho, artista gráfico carioca que está de passagem por Florianópolis, numa viagem que segue pelo sul do Brasil. O Eduardo tem uma história de vida interessante, de quem não se conforma com o sistema que nos é imposto. É uma arte contestadora que, ao mesmo tempo, enche a mente de senso crítico e alma de poesia. Bom, para começar, não é que eu não me conformo, eu não me adequo, eu não consigo me adaptar a esse sistema. E eu tentei de todas as maneiras, assim, fui militar, fui bancário, estudei direito, mas não dá, não consigo, não tem explicação para isso. Eu fui procurar um sentido e a vida foi se fazendo por si, observando as coisas, aprendendo muito, entendendo por que a sociedade é tão injusta, como os nossos valores são plantados, como as pessoas vivem de forma infernal, por acreditar nesses valores, estar sempre querendo, por exemplo, vencer na vida, projetando valores nas coisas, na superfície, esquecendo das coisas que a gente tem por dentro, do afeto, da integração, da solidariedade, da harmonia. Essas coisas que a gente não encontra na sociedade e que precisa encontrar. Eu tento fazer o que o Gandhi diz, ser a mudança que se quer no mundo. Eu acho o mundo muito pouco solidário, eu procuro ser um pouco mais. O mundo é muito competitivo, eu procuro não ser competitivo em nada. Não estou querendo vencer na vida, eu só estou querendo viver em paz, o mais em paz possível. Primeiro eu fiquei sem nada mesmo, uma mochila nas costas e caminhando, dormindo em qualquer lugar. No estilo hippie antigo, na época ainda tinha hippies, né? Eu fui ser o que chamava na época micróbio. Não tinha nada. E tinha que pedir até o que comer. São experiências muito ricas, que a maioria das pessoas vê como depressivas ou humilhantes. A pessoa que tem muito orgulho, ela não consegue entender qual é a da humildade, ela confunde a humildade com a humilhação. A gente, quando tem humildade, a gente não se sente menor e não se ofende com nada, a gente vive muito mais em paz, porque também a gente não se sente maior do que ninguém e não tem necessidade de disputar nada com ninguém. Então isso deixa a gente em condição de estar sempre aprendendo. Até com insulto a gente aprende, mas as pessoas preferem se aborrecer. Você com humildade, você se aborrece muito menos. Você entende o porquê da agressão, você não se sente diminuído com ela. Você vê uma pessoa descontrolada, você não vai se descontrolar junto, né? E como é que tu ficaste conhecido no Brasil inteiro? Meu trabalho me levou a dialogar muito com as pessoas. Vendendo artesanato, eu comecei a escrever o que eu pensava, fazer brochinhos gravados em relevo no metal, sabe? E isso me levou a muita ideia, muita gente que pensa, muito debate, muita conversa, sabe? E eu acostumei a trabalhar sempre falando com as pessoas. Um dia chegaram pessoas com câmera e microfone e filmaram o que eu estava fazendo, que era normal, o dia a dia. Só que essas vieram perguntando mais do que as pessoas que estão olhando o meu trabalho, porque elas eram jornalistas e estavam trabalhando nas perguntas, né? Então, eu falei tudo o que eu falo sempre, minha visão de mundo, que não é nenhuma verdade, é só minha visão de mundo, é a forma que eu vejo, não tenho nenhum apego nas minhas ideias. Pelo contrário, nem gosto da maioria delas, gostaria de estar errado em muita coisa. Então, só é um desenvolvimento do trabalho. Aí, mandou para o mundo pela internet. E as pessoas começaram a ficar espantadas. Mas eu não estou vendo nada demais no que eu estou falando, eu estou só vendo o mundo à minha volta. Estou vivenciando na função de aprender. E nessa função de aprender, a decorrência dela é explanar, né? Fluxo, botar para fora também. Não é para eu aprender sozinho, é para eu trocar com as pessoas. Até porque as pessoas acabam te corrigindo quando você está errado. E a tua arte? Tu consideras que a tua arte tem um caráter político? Aí eu vou cair no jargão do tudo é político, né? A minha arte é uma necessidade que eu tenho. Na verdade, ela é um veículo, não é o foco. Para mim, não é a arte pela arte. A arte é um veículo que eu uso para dizer o que eu penso. Numa sociedade, numa estrutura social que me maltrata o sentimento. Sabe? Eu sinto essas pessoas abandonadas. Eu sinto as injustiças. Eu sinto a opulência e o luxo. Não focalizo assim nas pessoas, não. Mas eu vejo que a estrutura, o sistema social é podre, dominado por pouca gente que não está nem aí com o sofrimento da maioria. Não é possível acreditar que a miséria é necessária. É impossível de acabar com a miséria. É mentira, tem dinheiro, tem conhecimento para isso. Não tem permissão para isso. A miséria serve para submeter o trabalhador por chantagem. Por medo de ficar na miséria, ele aceita trabalhos mal pagos, condições horríveis de trabalho. A formação de privilégios necessita da destruição de direitos. Os direitos da maioria são simplesmente roubados. O Estado não cumpre sua Constituição. Porque esse punhado precisa ter privilégios demais. É preciso roubar os direitos. Por que a educação é uma porcaria? É inegável que a educação é uma porcaria. A pessoa termina o ensino médio e não consegue ler um texto. Às vezes termina o ensino superior e não consegue ler um texto. Então existe uma ignorância plantada. É necessária, criada para as pessoas não se darem conta do que acontece.
Porque o que acontece é muito óbvio, basta refletir um pouquinho. A gente é levado a acreditar em mentiras. As correntes da escravidão contemporânea são fabricadas com mentiras. E o que dá força para essas correntes prenderem a gente é a gente acreditar nelas. Você querer vencer na vida, querer competir, mercado de trabalho é mentira, não é mercado de trabalho. Foi feito assim para apavorar as pessoas. Antigamente o cara ia terminando o curso dele para começar a trabalhar, ele estava ansioso para trabalhar. Agora ele está com medo, porque ele vai entrar numa arena onde todo mundo é inimigo de todo mundo. A vida foi feita um inferno para fazer um paraíso artificial dessas pessoas que um punhado que anda de helicóptero por aí, que a mídia mostra como deuses e que hipnotiza as pessoas para ficarem de quatro na presença dessas pessoas. Eu fico indignado. E como é que as pessoas recebem a tua arte? Qual é a aceitação e se tem diferença também daqui no sul? É muito variado. Mas as pessoas que não gostam, as pessoas que não gostam mesmo, não se aproximam. Olham, se incomodam e vão embora. Também não entram em contato. Então eu tenho sorte. Raramente alguém entra em discordância explícita, assim. Eu lembro de um cara lá no Ceará, que foi engraçado, um senhor gordão, assim, um ar autoritário, cheio de pelo branco no peito, com um medalhão de ouro. Eu tenho pra mim que era um latifundiário, com 2 filhos. Um igualzinho a ele em miniatura, e o outro completamente diferente. O menino era mais lourinho, sacou? Tinha um olhar mais sagaz, mais inteligente. Aí esse cara chegou no pano assim, olhou, viu o desenho, esse desenho aqui, ó. Por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Ele olhou, eu não concordo com isso não. E começou a falar sobre a competitividade natural e tal. E eu não tive nenhuma facilidade em discordar dele, mostrar a minha opinião. Eu não falo assim, você está errado, sacou? Eu falo, você pensa desse jeito, eu respeito o seu jeito de pensar, mas eu penso diferente. Eu penso diferente por isso. E nesses por isso é que o erro dele vai aparecer. Não no sentimento dele ser atacado, sacou? Só que nos por isso o cara fica sem reação, sem saber o que fazer. Aí um menino, igualzinho a ele, estatelou e me olhou de olho arregalado. Nunca viu ninguém falar assim com tanta igualdade com o pai dele. Foi o que eu imaginei. O outro me olhou debaixo da franjinha assim, com meio sorriso. Pelo mesmo motivo, nunca vi ninguém falar assim com meu pai. E estava gostando. Eu tenho pra mim que ele puxou a mãe. O Eduardo, e tu expõe sempre na rua, assim? Como é que é? Tu pede permissão para alguém para expor? Não, se eu peço permissão, ela é negada. Eu nunca peço permissão, eu vou botando. A não ser que seja dentro de um bar de alguém, entendeu? Ou mesmo na parede de um bar que tá, eu vou lá conversar com o dono. Ó, tô com esses desenhos aqui, dá para colocar. Mas tá fechado, eu vou botando. Se não puder, alguém vai ter que vir me dizer. E eu não saio fácil não, tem que vir pelo menos uns 3. Senão eu fico conversando, não é que eu sou valente, vou peitar, vou insultar, não, vou ficar comentando, pô, o que tem, eu tô só botando meu desenho, não, tira, calma, vamos conversar, e vai levando, cara. Agora, Quem quiser conhecer melhor o teu trabalho, como é que faz para encontrar, como é que consegue? Se for ao vivo, se for encontrar comigo, com os desenhos mesmo, no papel, eu fico em Santa Teresa, geralmente, quando eu estou no Rio, nos fins de semana, de 2 às 8 da noite, no cinema, no Largo do Guimarães. Agora, na internet tem. Tem o blog, observarabsorver.blogspot.com. Né? Dentro dele tem um linkzinho que é Ver o Trampo. Aí você clica ali e abre um blog só de desenhos, pinturas, aquarelas, algumas esculturas, uns trabalhos, né, que eu juntei nas fotos e botei lá. Depois que tu teve esse rompimento assim, na tua vida, que decidiu encarar uma outra realidade e por vontade própria e suas experiências nesse caminhar junto com as pessoas marginalizadas, que tu conviveu com elas, conta um pouco dessa experiência tua ali, de estar na rua, ver uma realidade que te chamava atenção, que te chamava para ir conhecer, e os aprendizados que você teve junto com essas pessoas. A visão que se tem dessas pessoas, cara, é uma visão bem estereotipada. O que eu fui descobrindo é que são pessoas, não são lixo como a gente vê, que tem sentimentos, personalidades, tem pessoas interessantíssimas, tem pessoas agressivas, tem pessoas que piram. Miséria pira, né, cara? É muito sofrimento o tempo todo. Tem uns que piram, cara. Começa a falar sozinho. Tem outros inteligentíssimos, tem outros que têm uma esperteza inata. Tem os que fazem só roda. Tem os bois que não têm expressão nenhuma, que se sentem mesmo um lixo. Tem os revoltados que guardam a revolta que pode explodir a qualquer momento. Tem os que deterioram o caráter, são capazes de qualquer coisa. Tem de tudo, cara. É gente, é ser humano. O que eu aprendi foi que tudo é gente, que ninguém é superior a ninguém. Superior são as condições, cara. Internamente todo mundo é gente, tem sentimento. Eu vi um mendigo morrendo, cara.
numa casa abandonada lá no Ceará. E os amigos em volta. E o cara estava sorrindo, e o cachorro dele estava na cama com ele, na cama em cima de um papelão. E lambendo a cara dele, e ele estava sorrindo. Sabe? E eu li um pedacinho de um livro que é feito em cima de entrevistas de enfermeiras que trabalham com pacientes em estado terminal, de clínicas particulares, né, para pessoas bem abonadas, e viram morrer pessoas dizendo que o desejo mais forte dessas pessoas seria ter o afeto da família, ter vivido mais afetivamente, de ser mais carinhoso, de dizer que ama, de se sentir amado. Sabe? Nesse momento aparece o valor da vida, né? E a pessoa se sente desperdiçada. Ou seja, nas condições de miséria eu encontrei uma humanidade muito mais bonita do que nas condições de opulência. Na opulência você necessariamente precisa esquecer que existe gente sofrendo. Sabe? E esse esquecimento a mim não interessa, eu não quero condenar essas pessoas, mas eu acho que ele dá resultado, ele tem consequências na vida dessas pessoas, na sensibilidade dessas pessoas, no ser dessas pessoas. Interfere na qualidade de vida, na qualidade de pessoa, sabe? Por isso eu vi qualidade muito maior lá embaixo. O que é solidariedade? Solidariedade, acho que é sentir o sentimento do outro. É claro que é muito mais fácil você sentir o sentimento do outro quando você passou pela mesma situação. Mas é lindo quando você consegue sentir o sentimento do outro sem ter passado pela situação. Só porque você está vendo nele o sofrimento. As pessoas que mais facilmente, que não me negavam comida, eram quem tinha passado fome. Era difícil negar. Para uma pessoa dessa negar, ela tem que ser muito agressiva. Ela vai negar aos gritos. Porque ela vai estar brigando com ela mesma.